Olá pessoal, você está na República dos Santos e aqui você não perde nunca. E a molecada empatou, estreou bem, estreou bem. Jogo difícil, Santo André e Santos 2-2. É um jogo que acusou muito a diferença de idade entre os jogadores, né? O time do Santo André é um time mais bem formado, um time mais velho, um time onde os jogadores tinham um porte físico bem maior do que a molecada do Santos. Acho que a idade média do time do Santos hoje foi o sub-19, sub-18, não sei nem dizer. Na formação do Santos tinha o Vladimir, o Arthur Gomes, um pouquinho mais velho, né, que o Arthur Gomes também é moleque, e o Jamota. Mas o resto era a grande maioria da molecada estreando. Na zaga o Alex também não estava estreando, mas é um garoto novo, enfim. Mas um excelente laboratório para o começo do Campeonato Paulista, já que o novo técnico do Santos estava presente, viu a molecada jogando e deve ter tirado grandes informações, porque a gente consegue perceber nessa molecada vários bons valores e numa situação difícil de jogo, porque os moleques, assim, a molecada quando vem da base, né, quando eles têm 13 anos, eles jogam até com um moleque de 15. Quando eles têm 15, eles jogam até com um moleque de 17. Quando eles têm 17, aí eles começam a jogar com cara de 30, 35, 28. Quer dizer, a diferença de idade é bem acentuada. Então, esse jogo de hoje, provavelmente essa fase preliminar do Campeonato Paulista, vai ser um ótimo teste para esses novos garotos que vêm surgindo no time do Santos. E a safra parece ser bem promissora, né? O Santos, o jogo começou com 2 gols quase que relâmpagos, né? No escanteio, uma vacilada na defesa do Santos ali, a bola sobrou, o cara acertou um bonito chute no ângulo, sem chance de defesa para o Vladimir, mas logo a seguir o Santos conseguiu empatar com uma jogada que o Jamota saiu na cara do gol, no centro do Balieiro, e que botou o jogo em empate. O time do Santo André estava um pouco melhor no jogo nesse momento, tinha um certo domínio da partida, mas à medida que como saiu logo o primeiro gol do Santos, a molecada foi se assentando em campo e começaram a surgir alguns jogadores que chamaram a atenção, né? Um desses foi o Kaique, o zagueiro novo, que eu vou dizer uma coisa, eu acho que esse moleque ele não é zagueiro não. Eu acho que esse moleque é um segundo volante, talvez até um meio armador, um jogador com muita habilidade, que algumas vezes até abusou dessa habilidade, porque ali na zaga, quando você erra, é praticamente gol do time adversário. Então eu acho que não é a posição dele. Ele não é um cara de porte alto, é um cara de porte mediano, mas tem uma boa habilidade, joga verticalmente, procura passes acentuados com direção ao ataque adversário, e mostrou muita qualidade técnica para ser zagueiro. Para mim ele não é zagueiro não, para mim ele seria um ótimo segundo volante. Eu mudaria esse garoto de posição, acho que ele teria muito mais futuro como segundo volante ou até como meio armador, entendeu? Porque ele mostrou muita capacidade técnica. Chegou até um momento que o Marcelo chamou a atenção dele, porque ele várias vezes driblou ali os atacantes adversários. Muitas vezes o Santo André começou a fazer aquela marcação alta, criando situações de dificuldade, mas ele não se apertava. Agora, por sorte, não perdeu nenhuma bola ali, porque se perdesse poderia até comprometer o nome dele e a carreira dele. Numa estreia, num começo de carreira profissional, você às vezes perder um jogo por uma besteira que você faça, às vezes dá uma guinada total na carreira. Mas o Santos, que começou jogando com uma defesa praticamente improvisada, né? Jogou com o Sandro, que é um garoto também da base, na lateral direita, bom jogador, um moleque que mostra muito empenho, muita vontade, chegou algumas vezes ao ataque. A zaga ficou com o Alex e esse Kaique, né?
que se mostrou um bom jogador, e o Wagner Palha na lateral esquerda, que também não é bem a posição dele, mas ele às vezes joga nessa posição. Talvez esse hoje foi o ponto mais frágil do Santos, porque um time que não está acostumado a jogar junto, o entrosamento da defesa é sempre muito importante. E isso permitiu que o time do Santo André, o bom time do Santo André, criasse situações de gol. Algumas vezes o Vladimir foi exigido, mas fez boas defesas, né? O time do Santo André tinha um ataque de jogadores fortes, isso nas bolas divididas sempre contava positivamente para o time do Santo André, mas à medida que o jogo foi passando e a molecada foi se assentando, o jogo ficou favorável ao Santos. Acabou que o Santos conseguiu, depois desse empate no começo do jogo, o Santos conseguiu virar numa roubada de bola ali do Jean Mota, tocou rapidamente o Balieiro fez uma troca de bola com o Gabriel, e o Gabriel saiu na cara do gol, né? Mais um Gabriel, só que esse é o Gabriel Pirani, né? Saiu na cara do gol e ele teve muita tranquilidade na finalização e concluiu o 2-1 para o Santos, né? A partir daí, era natural que o time do Santo André viesse para cima, né? E quando começou o segundo tempo, o Santos não fez modificações, mas o time do Santo André, o técnico do Santo André botou um jogador Rony, um jogador muito, até nem sei porque que estava na reserva, porque um jogador muito bom, que incomodou bastante a defesa do Santos, e o Santo André começou a atacar e pressionar, o time do Santos começou a se encolher, e numa saída de defesa errada, um rebote, a defesa tentou sair para deixar impedimento, erraram a linha de impedimento, e acabou permitindo que o Santo André empatasse. Logo depois teve um outro estourão da defesa do Santo André, que gerou o terceiro gol do Santo André, mas nesse lançamento teve um impedimento e o gol acabou sendo anulado. A partir daí o Santos começou a se estabilizar no jogo. Engraçado, acho que o time do Santo André começou a se cansar e o Santos procurou incisivamente o ataque. Obviamente, da maneira que eu sei que o Marcelo Fernandes gosta de jogar e que me agrada, porque o torcedor do Santos gosta de time no ataque. Claro que isso gera fortes emoções, né? Muitas vezes a gente quer o time no ataque, mas gera os contra-ataques. O Santo André continua sendo bastante perigoso nos contra-ataques, algumas boas intervenções do goleiro Vladimir. Quem jogou muito bem nessa pressão foi o zagueiro Alex, teve muito trabalho no jogo, o Kaique também, mas eles caíam mais pela direita, então o zagueiro Alex teve mais, a direita do ataque do Santo André, né? O zagueiro Alex teve mais, foi mais exigido, mais com determinação, com vontade, se saiu bem. Esse menino ele parecia ser mais fraco, mas ele está começando a ganhar cancha, ele está começando a ganhar volume de jogo, está começando a ganhar confiança. E isso para um jogador de futebol é essencial. E o time do Santos começou, através da velocidade da molecada, a botar o time do Santo André para correr. Novamente faltou aquele jogador de armação, porque o Jean Mota fez o primeiro gol e depois praticamente sumiu em campos, raríssimas participações. O Jean Mota, ele parece que ele está numa fase, ele não procura o jogo, ele fica esperando, se a bola vier nele, tudo bem, senão ele não se apresenta para o jogo, né? Um jogador de meio de campo tem que pegar 200 vezes na bola numa partida. Um jogador armador do time, todo ataque a bola tem que passar no pé dele. Você às vezes esquece que ele está no jogo, né? Vocês já repararam? Você está vendo o jogo, põe o Jean Mota, você esquece que ele, porque ele fica muito tempo sem pegar na bola. E quando o jogador de meio de campo fica muito tempo sem pegar na bola, é porque ele está se escondendo atrás da marcação, ou porque ele não está se apresentando pedindo a bola para armar o time. Então você via muitas vezes esse menino, o Kevin Maltos, que também jogou bem, esse menino, marcando muito bem, se apresentando para tentar armar o jogo, às vezes o Balieiro, e poucas vezes o Jean Mota armando o jogo. Mas o Santos, dos 30 minutos depois do segundo tempo, o Santos começou a pressionar, e o Santo André passou a jogar apenas o contra-ataque. Perigosos contra-ataques? Sim, perigosos. Mas o Santos teve um bom tempo de domínio do jogo. Não conseguiu fazer o gol, criou algumas situações e no final eu acho que no frigir dos ovos o empate foi justo para os dois times. Todos os dois times tiveram boas situações de gol, o Santos mais incisivo, mais batendo lá, e o Santo André mais nos contra-ataques,
eu acho que o resultado de 2-2 foi justo, foi uma boa estreia, porque vários jogadores conseguiram um espaçozinho, e a visibilidade do técnico, desse técnico Ariel Roland, que vai estrear no Santos, e começa a conhecer o que ele vai ter de potencial para utilizar, né? Analisando individualmente, o Vladimir não teve culpa nos gols, foi bem quando foi exigido, fez algumas boas defesas, né? Às vezes algumas titubeadas em bolas cruzadas, mas acho que ele foi bem. O Sandro na lateral direita, muita vontade, um jogador que pode ter futuro, tem até o estilo do Pará ele, assim, um jogador mais na raça, menos na técnica, mas com muita vontade e sempre marcando muito forte, sendo bastante efetivo. Esse Kaique, um jogador, como falei, muito técnico, eu acho que ele não deve continuar como zagueiro. Se eu fosse o técnico, eu colocaria ele como segundo volante, que é uma posição que o Santos tem carência no sentido de, não de defender, mas de armar jogo. O Robson, que entrou no lugar dele, jogou pouco, mas é um zagueiro de muita altura, teve algumas boas intervenções, até chegou na área numas bolas cruzadas, né? O Alex, como eu falei, no segundo tempo foi bastante exigido. O Wagner Palha, né? O Wagner Leonardo, uma participação razoável, às vezes se apresentou também no ataque e jogou relativamente bem. Vinícius Balieiro e o outro menino Kevin, que foram os dois volantes bastante participativos no jogo. Às vezes falta um pouco de técnica, sobra um pouco de vontade, né? O Thailson, que entrou, Thailson, que fazia tempo que não fazia uma partida razoável, jogou poucos minutos, mas criou umas 2 ou 3 situações de gol, de chute de fora da área, quase até que fez um gol no final. E o Gabriel Pirani, que jogou como centroavante, voltando, as bolas não chegaram muito nele, mas quando chegou ele foi decisivo, porque teve calma para olhar a saída do goleiro e tocar no canto. Foi um gol até muito bem concluído. Ivonei jogou pouco tempo, entrou no lugar de Jamota e jogou muito pouco tempo. O Jamota aquilo teve o mérito de fazer o gol, mas depois sumiu no jogo, não foi um cara participativo, né? E o Bruno Marques entrou faltando 5 minutos para tentar pegar uma sobra ali, mas tiveram poucas bolas para ele. O Ângelo, que foi um pouco... vocês vejam como é que é o futebol, né? O Ângelo, que fez uma excelente partida contra o Bahia, hoje oscilou muito no jogo. No começo do jogo, acho que a expectativa sobre ele causou alguma pressão sobre ele, e ele acabou, no final do jogo, os últimos 15, 20 minutos, ele conseguiu se estabilizar e criou umas 2 ou 3 boas jogadas, driblando com a facilidade que ele tem para driblar, porque ele começou a driblar muito para o meio, para a perna esquerda, mas ele começou depois a perceber que para a perna pula, quando ele driblava para a linha de fundo, ele tinha mais facilidade. Aí ele fez algumas boas jogadas, né? Ele tem potencial, precisa amadurecer e tudo. Arthur Gomes no começo do jogo foi bem, depois desapareceu, correu muito, mas fez muito pouco. O menino Alanzinho parece que é um garoto de potencial, também é vertical, gosta de jogar em direção ao gol, criou situações, teve uma boa finalização. De uma forma geral, o técnico Marcelo Fernandes, ele arma o time para tentar ganhar, ele não vai ficar se segurando, não. Eu gosto disso, como torcedor do Santos eu gosto disso, e acho que a grande maioria dos torcedores gosta, mas sempre é aquela história, o cobertura é curto, né? Quando você ataca muito, lá atrás fica sempre mais chance de você tomar gol, né? E entre mortos e feridos, a molecada, eu acho que de uma forma geral, como equipe, o Santos estreou muito bem no Campeonato Paulista. Vamos torcer para que, na sequência, se essa molecada for jogando mais jogos, isso dê mais confiança e, quem sabe, esteja surgindo uma grande geração. A fábrica está saindo mais uma nova boa fornada. Tá ok? Vamos esperar agora Santos jogar com a Ferroviária quarta-feira. Final de semana já pega o São Paulo. E vamos esperar que o Santos tenha uma boa largada nesse Campeonato Paulista. É isso aí. Você está na República dos Santos e aqui você não perde nunca. Um abraço do Ricardo.